Olá a todos, todas e todos que estão assistindo ao vivo e também a quem assistir depois, que ficará disponível no canal do Instituto Estudos MP. Desde já vou pedir para quem ainda não está inscrito, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as nossas notificações das atividades do Instituto. E eu não poderia iniciar de outra forma essa live, senão homenageando as famílias e os mais de 390 mil mortos no Brasil pela doença da Covid, uma doença causada por um vírus que poderia ter sido muito melhor gerido pelo Estado brasileiro, mas que o negacionismo e a ausência de conhecimento do SUS consequentizou em milhares de mortes desnecessárias. E para isso, me socorro à arte, me socorro ao poema de Caterine O'Meara, No Tempo da Pandemia. E as pessoas ficaram em casa e leram livros, e escutaram, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram jogos, e aprenderam novos jeitos de ser, e ainda eram. E escutaram mais atentamente, alguns meditaram, alguns rezaram, alguns dançaram. Alguns conheceram suas sombras, e as pessoas começaram a pensar de maneira diferente. E as pessoas se curaram, e, na ausência de pessoas vivendo de forma ignorante, sem consideração ou coração, a Terra começou a curar. E quando o perigo passou, e as pessoas voltaram a se reunir, elas fizeram luto por suas perdas, e fizeram novas escolhas, e sonharam com novas imagens, e criaram novos modos para viver e curar a Terra plenamente, assim como elas haviam sido curadas. Caterine O'Meara é uma professora de Wisconsin, e ela escreveu esse poema no começo da pandemia, em 2020, a época, inclusive, correram fake news de que seria uma poetisa do século XIX, mas não. Uma matéria do Estado comprova que ela é uma professora aposentada que retornou a escrever quando da pandemia e nos brindou com esse poema, o qual nós honramos os mortos e suas famílias até esse presente momento. Nunca imaginei que chegaríamos em mais de 390 mil mortos. Tivemos um pico na penúltima semana epidemiológica de mais de 21 mil mortos. Para se entender como, após completar um ano de pandemia, a situação piorou muito, o maior pico no ano de 2020 ocorreu na 30ª semana epidemiológica, quando morreram mais de 7.500 pessoas brasileiras, ou seja, atualmente são 3 vezes mais óbitos. Estamos há mais de 7 semanas batendo recordes de mortes acima de 10 mil. A poesia nos ajuda a ver para além dos números. Quanta dor existe nesse luto que agora já se aproxima como real de mais de 500 mil de brasileiros. Esse cenário epidemiológico horroroso impediu a realização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia de maneira presencial em setembro de 2021, como se pretendia inicialmente. E essa foi uma das razões pelas quais hoje estamos aqui online, pois, como já ressaltado nos eventos de lançamento do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, se faz necessário discutir desde já, ainda que nesse cenário pandêmico, o que está acontecendo não somente no nosso país, mas também no mundo. E não podemos retirar da centralidade o sistema de justiça e a intensidade de democracia. Então, por isso, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos sobre Ministério Público, Direito e Democracia, também denominado Instituto Estudos MP, pretende contribuir com o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia de maneira propositiva, com reflexões sobre caminhos futuros a serem construídos com a perspectiva da missão constitucional do Ministério Público Brasileiro Resolutivo. Assim, quero nesse momento, que é o primeiro evento do Instituto Estudos MP, após a mudança de diretoria,
homenagear os nossos eternos presidente e vice-presidente fundadores, Marcelo Pedroso Goulart e Gregório Assagra Almeida, que continuam exercendo importante trabalho e liderança como associados do Instituto Estudos MP, mas que solicitaram não estarem formalmente na diretoria para dar mais atenção a questões familiares e pessoais importantes. Precisamos acolher o autocuidado dos nossos amigos e amigas queridos, em especial nesse momento que vivemos no Brasil. Então, eu honro os meus amigos Marcelo e Greg, e agradeço a confiança em mim e no querido Paulo Arantes, no exercício da presidência e vice-presidência, e todos os demais integrantes da nova diretoria do Instituto Estudos MP, de que pretendemos, sob a liderança ainda dos nossos mestres, dar continuidade a essa proposta tão bonita que se iniciou em agosto de 2019, quando realizada a Assembleia de Fundação do Instituto Estudos MP, que não pôde ter ainda sua formalização em virtude das dificuldades da pandemia, mas que agora está se melhor organizando para essa formalização. No entanto, não podíamos deixar de participar dessa semana de mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, pretendendo, com as atividades propostas, conferir novos olhares para o sistema de justiça e democracia, em especial no nosso país, Brasil. Então, sem maiores delongas, eu quero chamar para ser a mediadora da nossa atividade, que foi intitulada Diálogos Impertinentes sobre Justiça Restaurativa e Feminismos, atividade que está sendo realizada em parceria com o grupo de pesquisa Justiça Restaurativa Crítica, a quem agradeço a plena disponibilidade de construir essa parceria junto com o Instituto para esse primeiro evento, que tenho certeza que vai inaugurar uma série de outros. Convido a Procuradora de Justiça do Estado do Paraná e associada do Instituto Estudos MP, do Coletivo Transforma MP e do Movimento Nacional das Mulheres do Ministério Público, a Procuradora de Justiça, Mônica Louise Azevedo. Salve a todas, todos e todes. É com uma grande alegria que estamos aqui inaugurando a nossa participação no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Inclusive, esse nosso evento é o primeiro de uma programação extensa que vai se desenvolver toda essa semana e que está sendo veiculado nas redes sociais. O Fórum Social Mundial temático, Justiça e Democracia, significa o diálogo necessário, uma construção conjunta desses temas de interesse de todos nós. Essa mobilização virtual é um espaço de compromisso com os valores da democracia, da dignidade, da justiça social, e trouxemos essa atividade temática, Diálogos Impertinentes sobre Justiça Restaurativa e Feminismo, com a proposta de um novo olhar para questões que nos afligem tanto. Como Daniela já anunciou, eu sou procuradora criminal e membro do Ministério Público há mais de 30 anos. Me formei e ingressei no momento constituinte do Brasil, na época que estudávamos a Constituição Federal e que tínhamos a certeza que o Ministério Público era um agente de transformação social. Porém, a prática cotidiana nas instâncias de justiça, principalmente na área criminal e na área da infância e juventude, nos levaram a questionamentos se estávamos efetivamente promovendo alguma justiça. Na verdade, hoje vivemos dentro de um patriarcado que oprime toda a manifestação de cuidado, de acolhimento e de solidariedade. O sistema de justiça criminal está impregnado com uma racionalidade punitiva que só pensa em punir, produzindo dor, produzindo mais problemas do que solucionando. Nessa perspectiva, nos encantamos com as propostas da justiça restaurativa. A justiça restaurativa propõe uma nova abordagem aos conflitos e propondo a solução desses conflitos de uma outra maneira. Como promotora de justiça por muitos anos na área da infância e juventude, e já na vigência da lei do SINASE,
tivemos várias oportunidades de práticas restaurativas na área da socioeducação. Ao mesmo tempo que estávamos aí refletindo sobre novas formas de ser e estar no mundo da justiça, nós, promotoras de justiça, nos reunimos para elaborar uma reflexão sobre a questão do patriarcado e os papéis sociais subordinados da mulher em nossa sociedade. Em 2016, quando apresentamos, Daniele Campos e mais outros colegas, uma tese no Congresso Nacional do Ministério Público em Belo Horizonte, que acabou trazendo à baila essa discussão sobre a desigualdade material e estrutural de gênero, suas interseccionalidades e repercussões nas nossas práticas cotidianas e no sistema de justiça, e culminou com a criação do Movimento Nacional de Mulheres do MP. Então, somos nós, Daniele Campos, Daniele Arlé e eu, integrantes do Movimento Nacional de Mulheres do MP e também do Instituto de Estudos do Ministério Público. Ocorre que num desses eventos que participávamos as três, aliás, nenhuma sabia da participação da outra, mas nos encontramos virtualmente já na pandemia, em meados do ano passado, num desses cursos de aperfeiçoamento promovidos pela AJURES do Rio Grande do Sul, fomos instigadas pelo Procurador de Justiça gaúcho Afonso Conzen, que, ao expor as dimensões dialógica, relacional e emocional da justiça restaurativa, destacou a matrística como a dimensão a ser revisitada, por valorizar o olhar, o acolhimento, a proximidade, o envolvimento, o sentimento, a subjetividade, enfim, os valores de cuidado originários da relação mãe e filho e que são fundantes da vida em sociedade. Essa dimensão, porém, é totalmente sobreposta, oprimida, escondida pelo patriarcado que domina a nossa sociedade, domina a mulher, as suas formas de ser e estar no mundo, e que é a tônica da nossa justiça pela sua racionalidade punitiva. Portanto, intrigadas com essa nova dimensão, encantadas com a possibilidade desse diálogo entre justiça restaurativa e sua perspectiva crítica e os feminismos, propusemos essa atividade que hoje se insere metodologicamente no eixo 1 do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, a arquitetura do sistema de justiça, a democracia e as forças sociais. É algo novo, é algo ousado e, por isso, talvez impertinente. Porém, nada mais pertinente do que repensarmos as expressões da cultura jurídica predominante no país, a sua relação com a sociedade, assim como apontar a necessidade de novas formas institucionais aptas a enfrentar o desafio de recolocar as pessoas em primeiro lugar, lhes assegurar todo o reconhecimento, respeito e consideração, o que deve caracterizar a vida numa sociedade mais justa, mais igual, mais solidária. Para abordar essas questões, convidamos 3 painelistas, todas elas qualificadas nesses temas. Em primeiro lugar, convidamos ao diálogo a promotora de justiça Daniele Arlé. Ela é a nossa referência na temática da justiça restaurativa e da autocomposição no âmbito dos ministérios públicos. Daniele Arlé é membro do Ministério Público de Minas desde 92, atualmente é titular da Promotoria de Justiça e Defesa da Criança e do Adolescente na área infracional, é mediadora cadastrada no Ministério Público de Minas e membro do NINA, Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público. É coautora de diversos livros, Manual de Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público, do livro Mediação, Negociação e Práticas Restaurativas, e Justiça Restaurativa e Ministério Público Brasileiro, de Belo Horizonte, que, aliás, traz em sua capa, e eu trouxe aqui o livro da Dani para que a gente pudesse ver, já o útero de uma mulher, o que evidencia, portanto, essa dimensão matrística da justiça restaurativa.
e que nós queremos aqui tratar hoje. A Daniela ela faz parte de diversos órgãos internacionais, e entre elas do CLAC, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, sendo que sua formação acadêmica em sistemas de resolução de conflitos pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, na Argentina, se deu já há algum tempo. Também convidamos para contribuir a professora doutora Rafaela Porciúncula Palamola. Rafaela é doutora em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e em Criminologia e Execução Penal pela Universidade Autônoma de Barcelona. Professora e coordenadora do curso de Direito da Universidade de La Salle, do Rio Grande do Sul, é autora da monografia vencedora do 13º concurso de monografias de Ciências Criminais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do BCCRIM. Advogada criminalista, integrante do Instituto Aspectas e da Escola de Justiça Restaurativa Crítica. Eu trouxe também aqui a monografia dela premiada. Ver como nós mulheres também podemos ter uma produção acadêmica significativa, né? E também, como convidada, a nossa terceira painelista é a professora doutora Ana Michele Karen dos Santos. Michele é a mais nova, é mestre, doutoranda em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, coordenadora adjunta do IBCCRIM do Rio Grande do Sul e fundadora da Escola de Justiça Restaurativa Crítica, organizadora da obra Criminologia Feminista do Brasil, Diálogos com Soraya Mendes, e integrante do grupo de pesquisas em políticas públicas de segurança e administração da justiça penal. Eu também trouxe aqui, para que a gente ilustre a nossa conversa, o livro de Michele. Tanto a Daniela Arlé quanto Rafaela Palamola e Michele Karen dos Santos, elas são pessoas bastante presentes nas redes sociais, não sei se as redes sociais, mas nos canais que promovem e divulgam lives sobre justiça restaurativa, sobre novas formas de solução e tratamento dos conflitos. A novidade nesse nosso diálogo, portanto, é essa perspectiva do feminino, dos feminismos, da matrística. E para começar os nossos diálogos, eu convido a promotora de justiça Daniela Arlé, que irá expor por 20 minutos as suas ideias principais. Posteriormente, teremos a intervenção de Rafaela e, na sequência, Michele, sendo que as perguntas que puderem ser elaboradas serão todas bem-vindas e colocadas as painelistas na sequência. Então, passo imediatamente a palavra a você, Dani Arlé, que irá nos brindar com a sua sempre iluminada presença e as suas ideias. Obrigada, Mônica. Só queria um ok para saber se todos me escutam, Ayla. Sim? Sim. Ok. Bom, muito boa tarde. Eu me chamo Daniela Arlé. É um prazer conhecê-las e conhecê-los, ainda que virtualmente. Eu me sinto muito feliz de estar aqui ao lado das colegas e amigas Daniela Campos e Mônica Luise, membras do MP Brasileiro e do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, que eu quero aqui saudar e que eu tanto admiro. Além de ser integrante, sou uma admiradora. Também me sinto feliz de estar ao lado de Rafaela Palamola e Michele Karen Santos, professoras e pesquisadoras que enriquecem o estudo e aplicação qualificada da justiça restaurativa no Brasil. Me sinto honrada de estar nesse espaço que junta tudo aquilo em que eu acredito: social, mundial, justiça e democracia. E de estar aqui através de um convite do Instituto Estudos MP, que é o oxigênio necessário para ser e permanecer sendo MP brasileiro. Bom, o convite que me foi feito foi para conversar sobre justiça restaurativa, e eu devo dizer, então,
que o meu lugar de fala é de promotora de justiça que trabalha com o JR e também de uma pessoa que procura fazer da JR, de seus princípios e de seus valores, um modo pessoal de vida. Falar sobre justiça restaurativa significa falar sobre um novo paradigma. E o paradigma, nós podemos defini-lo como um conjunto de crenças, valores e formas costumeiras de agir que, via de regra, nós recebemos e nós repassamos, influenciando de forma quase que automática como nós percebemos o mundo e como nós agimos no mundo. Sendo assim, eu quero iniciar essa conversa com uma proposta de exercício, que é uma proposta adaptada da professora Robin Kassarjian, e este exercício consiste no seguinte: todos respirem mais profunda e longamente do que estão acostumados. E ao expirarem de maneira imaginária, levem uma das mãos à cabeça e delicadamente retirem de suas mentes todas as ideias pré-concebidas sobre justiça restaurativa, colocando essas ideias num lugar seguro para que vocês, em querendo, voltem a acessá-las depois. Procurem deixar também neste lugar seguro, agora, a sua atual forma de pensar e agir o direito penal. Esse exercício ele é necessário para nós podermos criar em nossas mentes um espaço para entender o que é essencialmente a justiça restaurativa e para podermos refletir intencionalmente sobre o atual paradigma que usamos para pensar e agir no direito penal. Então eu pergunto aos senhores, analisando esse paradigma que nós colocamos ali, que te retiramos delicadamente com a mão e colocamos ali naquele canto imaginário, se nós olharmos para este paradigma intencionalmente, como costumamos pensar e agir no direito penal? O professor Álvaro Pires, no início dos anos 2000, ele cunhou a teoria da racionalidade penal moderna, mostrando que a racionalidade penal moderna é a nossa forma de pensar hoje sobre o direito penal e a pena. A racionalidade penal moderna é, assim, uma forma de raciocinar vinda do direito penal moderno e vem sendo construída desde o século XVIII, que é baseada, resumidamente, muito resumidamente, em dois pilares. O primeiro pilar: se alguém infringiu uma norma de natureza penal, deve receber uma punição, uma sanção, um castigo. E o segundo pilar: esta punição, sanção ou castigo deve trazer algum tipo de sofrimento. Caso contrário, não serve e não dá em nada. E agora, então, eu quero fazer uma proposta de reflexão. Quem anda satisfeito com este paradigma da racionalidade penal moderna? As vítimas estão satisfeitas? As vítimas de violências, por exemplo, inclusive da violência doméstica. Ofensores estão satisfeitos ou estão se sentindo vítimas do sistema e, portanto, não se responsabilizam? Famílias dessas vítimas e ofensores estão satisfeitas? Ou famílias onde ocorre alguma violência? Gente, desculpem as minhas cachorrinhas. E o meu fone não está funcionando. Então, eu vou pedir uma certa compreensão para a manifestação de ambas. A comunidade está satisfeita? Operadores desse sistema repressivo e desse sistema formal de justiça, como policiais, defensores, juízes, promotores, estamos satisfeitos? Eu não tenho como checar as respostas de todas e todos, mas pela minha experiência, é como se eu pudesse ver as cabeças balançando em sinal de não. Não parece que andam satisfeitos. Estes mencionados ou nós, operadores do sistema formal de justiça. Então, se esse paradigma por si só, ele não está funcionando, pois não está satisfazendo as pessoas, o que nós vamos fazer? Como escreveu a doutora Gláucia Maiara, num prefácio de um livro que para mim foi um presente, e eu aqui abro parênteses para recomendar, que é o livro da Paloma Graf, Autonomia e Segurança, Atendimento às Situações de Violência Doméstica a partir da Justiça Restaurativa. Nesse prefácio, a doutora Gláucia Maiara diz o seguinte: ao mesmo tempo em que uma mulher é agredida a cada 2 minutos no Brasil,
O país é o terceiro no mundo com a maior população carcerária. Se a punição fosse capaz de transformar a absurda estatística de violência contra a mulher, estes números e histórias de vida seriam diferentes. E aqui eu faço um pequeno registro histórico para mencionar que foi justamente em razão dessa insatisfação com a forma através da qual conflitos de natureza penal eram tratados, que surgiu o movimento contemporâneo da justiça restaurativa, lá em 1974, no Canadá. Em 74, no Canadá, numa pequena comunidade chamada Elmira, uma pequena cidade na província de Ontário, 2 jovens se embriagaram e saíram a cometer atos de vandalismo contra diversas vítimas, diversas pessoas diferentes. E foram levados ao sistema formal de justiça, no qual provavelmente receberiam alguma retribuição, alguma sanção, algum castigo, algum tipo de pena. Um oficial de probation chamado Mark Yancey, que acompanha o movimento de justiça restaurativa, já deve ter ouvido falar dele, pediu ao juiz que naquele caso permitisse que ele fizesse diferente. E falou o seguinte: olha, nesse caso nós queremos promover um encontro de pessoas que causaram o dano, jovens, pessoas que sofreram o dano, vítimas, e comunidade, nós. E queremos fazer isso porque não estamos satisfeitos com a forma através da qual isso vem acontecendo. E lá em 74, então, surgiu esse primeiro programa que se chamava Victim Offender Reconciliation Program, VORP, que depois foi recebendo outros nomes, mas foi o primeiro nome com o qual nasceu esse movimento contemporâneo de justiça restaurativa. Na prática, e não na teoria, porque isso até então não estava teorizado e até então não tinha o nome de justiça restaurativa. Havia um programa chamado VORP. Por que ele surgiu essencialmente? E aqui nós temos 3 perguntas, 3 séries de perguntas. Ele surgiu porque, quando nós fazemos essas perguntas, nós vemos que ninguém estava satisfeito. Então, primeira série de perguntas: o que estava acontecendo com as vítimas? Elas estavam tendo suas necessidades satisfeitas ou sendo revitimizadas? Elas estavam obtendo respostas necessárias? Elas tinham a oportunidade de contar suas histórias e serem escutadas com empatia e acolhimento? Elas tinham restabelecido o senso de controle de suas vidas? Elas voltavam a se sentir seguras? Com os ofensores, a segunda série de perguntas: o que estava acontecendo com eles? Será que esse encarceramento estava sendo suficiente para eles assumirem responsabilidade e se transformarem? Ou eles estavam se sentindo vítimas e, ao se sentirem vítimas, não se responsabilizavam? Desculpem, eu vou só fechar a porta por causa das cachorras. 1 minuto. Desculpem a todas e todos. E, por fim, o que estava acontecendo com a comunidade? A terceira ordem de perguntas, né? Será que essa comunidade estava tendo alimentado o sentido de comunidade? Estava exercendo o seu poder como comunidade? E vejam bem, nestas 3 séries de perguntas, a primeira série de perguntas era: o que estava acontecendo com as vítimas? Porque as necessidades da vítima são o ponto inicial para a justiça restaurativa. Não se devem negligenciar as necessidades do ofensor e da comunidade, mas o ponto de partida é necessidades da vítima. E quem fala isso é o querido professor Howard Zehr, que, para quem não conhece a justiça restaurativa, é um grande referencial teórico do movimento de justiça restaurativa contemporâneo, e principalmente no Brasil, inclusive como constatado pelo CNJ, ele é um grande marco teórico do movimento restaurativo brasileiro. Foi o professor Howard Zehr que deu a este movimento o nome de justiça restaurativa, que só ganhou esse nome em 1990, quando este nome foi atribuído pelo professor Howard Zehr ao movimento no seu livro Trocando as Lentes. Ele não inventou o nome, ele já havia lido esse nome num artigo do Albert Iglesias, mas o fato é que ele que deu a este movimento o nome de justiça restaurativa. Muito bem. Então, como que eu posso definir
essa coisa que desde 1990 se chama justiça restaurativa e que começou a se movimentar lá em 74 na prática. Eu trouxe aqui algumas definições, porque, na verdade, o conceito de justiça restaurativa ele não é único e nem deve ser, mas eu trouxe algumas definições para facilitar o nosso diálogo. E a Resolução 12 de 2002 do Conselho Econômico e Social da ONU dizia que a JR é uma resposta ao crime, que respeita a dignidade e a igualdade das pessoas, constrói entendimento, promove a harmonia social mediante restauração de vítimas, ofensores, comunidade. Vejam a tríade: vítima, ofensores, comunidade. Só que ela foi se ampliando, então ela deixou de ser só uma resposta ao crime para ser, e agora eu vou citar o professor Howard Zehr, uma visão de justiça que quer a satisfação das necessidades, vejam bem, foco em necessidades, marca texto, de todos os envolvidos em qualquer situação que cause dano a alguém ou de violência, podendo essa situação ser ou não prevista em lei como crime. E essa satisfação se dá através de processos relacionais, processos onde há o envolvimento de todos, vítima, ofensor, comunidade. É assim a justiça baseada nas necessidades. E quando nós pensamos em necessidades, por exemplo, de uma mulher que sofre violência doméstica, eu vou citar só duas para nós refletirmos. Duas que normalmente são identificadas em grande parte das mulheres que sofrem violência doméstica. Primeira, ver o ofensor assumir responsabilidade. Segunda, contarem suas histórias e serem escutadas com respeito, com empatia, com acolhimento. Me parece que só essas duas já nos servem para concluir que a forma como estamos fazendo não está por si só bastando, pois não está satisfazendo essas necessidades. Tampouco as do ofensor e as da comunidade vêm sendo satisfeitas. O CNJ, por sua vez, em 2016, através da Resolução 225, também definiu a justiça restaurativa de uma maneira muito completa, complexa e longa, e essa resolução, no artigo 1º, diz que a JR é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas, atividades, que visa a conscientização sobre fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violências, e por meio do qual, ou seja, esse conjunto é por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato, não só mais crime, podem ser solucionados da seguinte forma. Vem lá nos incisos dizendo como solucionar esses conflitos através das práticas restaurativas, que são os processos de justiça restaurativa. E no inciso 3º coloca o foco de novo em necessidade. Práticas restaurativas terão como foco satisfação das necessidades de todos os envolvidos. Gosto também do conceito da querida professora amiga Johanna Turner, do Instituto Zehr, na IMU, nos Estados Unidos, que diz que, no seu livro Colorizing Restorative Justice, diz que a justiça restaurativa é uma filosofia que enfatiza a cura, a responsabilização para reparar danos, construir comunidades e fortalecer relacionamentos. E, como mencionou a querida amiga Mônica Luise, a justiça restaurativa acaba por ser, sim, uma dimensão matrística da justiça, como bem ensinado, como bem observado pelo querido sempre mestre Afonso Armando Conza. Matrística no sentido da cultura na qual homens e mulheres podem participar de um modo de vida centrado em cooperação não hierárquica. E outros conceitos também que vão se tornando cada vez mais amplos e cada vez, para mim, fazem mais sentido, que são a justiça restaurativa como movimento social que tem como finalidade melhorar a nossa vida em comunidade. E esse conceito é do professor Karl Stauffer, que é também professor do Instituto Zehr, e do próprio Howard Zehr, que em 2018, enfim, assumiu que talvez a justiça restaurativa seja mesmo um modo de vida, na sua segunda edição de Trocando as Lentes. Como são muitos conceitos, eu acho que é bom nós tentarmos consolidá-los. E eu proponho o seguinte, então, nós podemos enxergar a JR, a Justiça Restaurativa, como uma visão sistêmica,
matrística de justiça enquanto valor humano, e não enquanto sinônimo de judiciário, que parte do pressuposto de que estamos todos interconectados e que tem três usos principais. O primeiro, um aspecto resolutivo, pois ela serve para resolver conflitos e violências após eclodidos, satisfazendo necessidades de vítimas, ofensores e comunidade. Ela também tem um aspecto preventivo, pois ela se preocupa em prevenir violências e conflitos que geram danos, construindo relações respeitosas e compassivas. E ela propõe, enfim, um movimento visando uma melhor vida em comunidade para todos, no seu aspecto transformador. Eu disse aos senhores no começo que meu lugar de fala era de promotora de justiça, então eu não posso deixar de trazer aqui a reflexão, uma pergunta que costuma incomodar membros e membros do Ministério Público. O Ministério Público pode aplicar e considerar a justiça restaurativa? E a minha resposta, sem pretender ser dona da verdade, é sim, não só pode como deve. E dou aqui os fundamentos do sim. Eu acho que esse sim está fundamentado no preâmbulo constitucional, que fala do Brasil ser uma república comprometida com solução pacífica de controvérsias. Está fundamentado também no artigo 3º da nossa Constituição Federal, que prevê quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. E o querido professor Marcelo Goulart, inspirador de tantas e tantos de nós, ele nos lembra que ali está a missão do MP, como órgão da República Federativa do Brasil. E ali está previsto que nós temos que construir uma sociedade livre, justa e solidária e temos que promover o bem de todos. Grifo, bem de todos. Leia-se, aqui, uma relação de conflito que gerou dano, nós temos que promover bem de todos. Vítimas, ofensores, comunidade. Outros princípios, como o princípio democrático, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do amplo acesso à justiça, o princípio da proporcionalidade, o princípio da não exclusão dos tratados, o princípio da eficiência da administração. Se queremos, MP, ser eficiente, temos que dar respostas satisfatórias à sociedade que existimos para servir. A Resolução 118 do CNMP, 2014, que previu expressamente as práticas restaurativas. O CPC, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que diz que é dever do MP incentivar conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Obviamente, práticas restaurativas são métodos, a JR não é método, as práticas restaurativas sim. A Carta de Brasília e, por fim, o Acordo de Não Persecução Penal, que abriu um portal para a justiça restaurativa, tanto que na sua primeira jornada de Direito e Processo Penal, o Conselho de Justiça Federal assim estabeleceu no seu enunciado número 28. Bom, meu tempo se esgotou, mas eu não quero deixar esse espaço sem fazer uma homenagem ao grande professor Satish Kumar, fundador do Schumacher College. E aqui eu vou fazer, então, uma citação adaptada deste escritor no seu livro Simplicidade Elegante. Vocês podem me considerar uma idealista? Sim, sou uma idealista. Porém, pergunto-lhes, quais as conquistas dos não idealistas até o momento? Dos realistas, quais as conquistas da racionalidade penal moderna? Essa racionalidade penal moderna tem governado a nossa forma de agir por tempo demais e não conseguiu trazer ainda paz e satisfação a todos. Então, quem sabe, nós possamos fazer diferente. E para fazer diferente é preciso coragem. E agora sim, finalizando, considerando que nós falamos de coragem, e como o meu coração é das Minas Gerais, eu faço o encerramento lembrando o grande João das Guimarães Rosas, na fala de Riobaldo, que nos lembra que o que a vida quer da gente é coragem. Muito obrigada. Agradecendo enormemente a sensibilidade e a sabedoria da nossa amiga Daniele Alé, né, que nos traz uma definição de justiça restaurativa a partir do lugar de fala do Ministério Público, né, que é o que ocupamos também. Agora eu convido para
as contribuições da academia, a partir da doutora Rafaela Palamola, com uma perspectiva crítica, certamente tem muito a contribuir para o nosso diálogo e para a nossa reflexão. Então, Daniela, passo para você, Rafaela, passo para você a palavra agora, no período de 20 minutos. Boa tarde, pessoal. Inicio agradecendo o convite feito pela Mônica e pela Daniela. É um prazer imenso estar aqui na abertura das atividades, né, desse evento glorioso que acontece há tantos anos, né, que Porto Alegre, inclusive a cidade onde eu vivo e onde nasci, já sediou e talvez tenha sediado aquela edição mais emblemática de todas, né, e inclusive foi numa das edições do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre que houve uma confluência de intenções, né, e de corações, se eu posso dizer assim, que deram um impulso para os primeiros projetos piloto da justiça restaurativa. Não sei se todos sabem disso, né, mas isso é algo que eu descobri na minha pesquisa de doutorado, que foi durante um Fórum Social Mundial em Porto Alegre que se encontraram vários atores muito importantes para a justiça restaurativa brasileira, e a partir desse encontro, então, é que se viabilizou o início, né, a gênese da justiça restaurativa brasileira. Então, eu tenho muito encantamento pelo Fórum Social Mundial, né, e relacionado, então, à justiça restaurativa, esse espaço é ainda mais importante. Não vou me alongar, mas quero cumprimentar a fala da Daniela, que me antecedeu, e cumprimentar a Michele, que vai dar sequência a essa nossa mesa virtual aí de debates, né? Gostei muito de ouvir a Daniela, nunca tinha ouvido ela falar sobre justiça restaurativa, e, na verdade, foi uma boa escolha começar pela exposição da Daniela. Ela fez uma excelente exposição, né, do que é a justiça restaurativa, trazendo dados super importantes para a gente entender de onde sai a justiça restaurativa, de onde vem isso, né, e quais são as motivações, digamos assim, iniciais do percurso da justiça restaurativa moderno, ou contemporâneo, melhor assim dizer. Então, até por conta da apresentação que ela fez, eu vou me permitir saltar algumas informações que eu tinha selecionado para iniciar o debate, né? E eu vou falar um pouquinho, centrar um pouco mais a minha fala na questão das influências, né? Dos movimentos e teorias que influenciaram a justiça restaurativa ao longo aí dessas 4, 5 décadas, cada vez isso aumenta, né? Eu já falo disso há mais de 15 anos, então a gente se perde na temporalidade, às vezes. Mas eu queria abordar um pouquinho, então, essas influências que também vão nos ajudar a entender isso que a Mônica e a Daniela pediram que eu abordasse hoje, né? Que é falar um pouco dessa visão mais crítica da justiça restaurativa, né? Que quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente pode estar falando sobre muitas coisas, né? Esse é um fenômeno que está muito vinculado à justiça restaurativa por conta da trajetória da construção da justiça restaurativa, digamos assim, né? A Daniela estava falando da primeira experiência, né, que se tem notícia lá no Canadá, e ela mencionou que quando essa experiência acontece, ela não era chamada de justiça restaurativa, né? Era uma experiência de uma forma mais informal de administrar um conflito, né? A técnica utilizada era a mediação, vítima-ofensor, mas naquele momento não se tinha o que hoje se tem, né? Que é um grupo aí, a gente pode chamar de modelo de justiça, né?
chamado de justiça restaurativa. Naquele momento, a gente tinha a intenção de uma pessoa querendo fazer diferente, que não estava satisfeito com a sua prática, né, que queria dar para as pessoas envolvidas naquele problema a oportunidade de olhar para aquele problema de uma maneira diferente. Então, isso é uma coisa muito interessante da justiça restaurativa, que para nós que somos do campo do direito, é estranho, né, a gente perceber isso. Mas a justiça restaurativa, ela começa pela experiência, né, começa pela prática, e aos poucos vai se agregando teorias a essa experimentação contínua, né? Por isso que é importante para a gente entender hoje o que é a justiça restaurativa, é olhar um pouco para trás e pensar o que motivou essas experiências lá no início, né? E quais foram as teorias, quais foram os movimentos sociais que também influenciaram para que essas experiências acontecessem, né? Então, acho que eu posso começar por aí, falando um pouco desse contexto de influências, tá? Então, eu vou citar, fazer breves comentários, porque o nosso tempo é bem curtinho, né? E também eu quero partir para os debates. Então, talvez o movimento mais influente que a gente tem na justiça restaurativa, sobretudo nos 20 anos iniciais da trajetória da justiça restaurativa, e a gente está falando de uma trajetória do hemisfério norte, né, porque isso é algo que começa tanto no hemisfério norte das Américas, quanto na Europa, sobretudo Europa Central e também Escandinávia. A gente tem influência, então, fortíssima do abolicionismo penal, né? E isso é tão forte que tem um livro muito bom que está aqui atrás, que eu não consegui separar, são 2 volumes, que faz uma espécie de compilação das experiências da Europa relacionadas à justiça restaurativa, né? Então, é um relatório que tem ali experiências de mais de 20 países, né? E um dos tópicos que são mencionados em cada uma dessas exposições sobre os países, né, o que influenciou a justiça restaurativa naquele país, né? E a grande maioria dos artigos, né, que contam a experiência desses países fazem referência a um artigo escrito pelo criminólogo norueguês Nils Christie, que se chama Conflitos como Propriedade, né? É um artigo que ainda não está traduzido para o português, mas acredito que logo estará. Mas ele existe em espanhol e originalmente foi publicado em inglês, né? Esse artigo lá da década de 70, ele serve de influência para o movimento inicial da justiça restaurativa, né? Então, ele é lido por pessoas que estavam no campo, sobretudo no campo jurídico, né, que estavam lidando com esses conflitos, né, principalmente no âmbito da justiça juvenil, né, desses vários países aí, e ele serve, então, de impulso para que aquelas pessoas implementem alguma estratégia diferente, né, para lidar com aqueles conflitos do dia a dia, do seu cotidiano profissional, tá? Então, às vezes pode parecer, né, que quando a gente diz que o abolicionismo é uma matriz fundante da justiça restaurativa, pode parecer que a gente está falando algo muito exagerado, né, ou que a gente está sendo radical, né? E isso é um erro em vários sentidos, né? Porque o abolicionismo ele tem uma riqueza muito grande, não só em termos de crítica ao sistema penal, né? Mas também em termos de propostas, porque o abolicionismo ele consegue diagnosticar, né, o que ele consegue explicar o sistema penal como nenhum outro movimento criminológico foi capaz de fazer, né? E eu digo isso afirmando assim, né, tão fortemente, porque os abolicionistas, eles vieram da criminologia crítica, né, que já era um movimento no âmbito da criminologia que trazia uma crítica muito forte ao sistema de justiça criminal, né?
Então, eles são oriundos, né, dessa matriz bastante crítica. Mas eles levam a crítica, sim, ao extremo, porque eles entendem que a partir daquele diagnóstico, né, que eles conseguem fazer da realidade do sistema, é impossível sustentar a permanência desse sistema, né? Ou melhor, não há motivos para nós lutarmos pelo sistema, né? Mas o ideal seria, ideal aqui está colocado de uma maneira proposital, né? O ideal seria que nós buscássemos um outro caminho, né? Então, claro, se a gente fica só nessa primeira leitura, a gente vai imaginar que, tá, eles são, então, os abolicionistas são criminólogos idealistas, né? Criminólogos que sonham com um mundo que provavelmente nunca chegará, né? Buscam uma utopia, e essa utopia seria não existir um sistema de justiça criminal. Mas, na verdade, tem muita coisa entre essa utopia, né, e o não fazer nada, e o continuismo do sistema, né, ou em dizer que não temos alternativa à racionalidade penal moderna. Né? Ao longo das décadas, os abolicionistas eles contribuíram para que a justiça restaurativa conseguisse enxergar caminhos, né? Caminhos intermediários, né? Caminhos que não fossem esse proposto, né, inicialmente mais utópico pelos abolicionistas, mas que pudesse, então, dialogar com o sistema de justiça criminal e ofertar alguma possibilidade diversa aí de responsabilização. Tá? Então, é bem importante a gente conhecer, né, conhecer mais a fundo o trabalho dos abolicionistas. E ainda sobre isso, né, eu sempre gosto de dizer que os abolicionistas, ao mesmo tempo que são taxados, que apesar de serem taxados, né, como utópicos e talvez terem eventualmente um discurso bastante otimista, eles fazem parte de um movimento criminológico que optou por olhar para as pessoas que estavam encarceradas, né? Talvez também eles tenham sido responsáveis por colocarem a mão na massa como ninguém, né? Do ponto de vista dos estudos criminológicos, né? Porque se a gente for olhar para os países de onde vêm as ideias abolicionistas, né? O que os abolicionistas fazem lá? Eles vão para dentro das prisões, eles querem saber o que os presos precisam, o que eles estão passando, né? Se criam movimentos nacionais de abolição das prisões, mas isso tudo é feito coletivamente, né? Coletivamente com os presos. Não existe sequer aquela postura que às vezes a academia se equivoca em adotar, né? Que é, bom, deixe que eu diga o que deve ser feito. Então é muito bonito a gente conhecer, é muito importante a gente conhecer a trajetória desses criminólogos abolicionistas, né, para entender por que eles pensavam daquela forma e por que foram tão importantes para o nosso pensamento, né, crítico sobre justiça restaurativa. Então, junto com o abolicionismo, também é muito importante a visão da própria criminologia crítica, né? Porque é ela que vai nos ajudar a entender o quanto o sistema é seletivo, o quanto o sistema é desigual, o quanto ele é machista, o quanto ele é orientado, né, por uma visão patriarcal. Então, a gente tem muitos motivos, né, para estudar criminologia crítica, a estudar abolicionismo penal, se a gente quer ter uma visão mais crítica sobre justiça restaurativa, né? E por que eu bato nisso, né? Eu e a Michelle fazemos parte dessa escola que se chama Justiça Restaurativa Crítica. Por que a gente fala tanto disso? Porque muita gente gosta de justiça restaurativa, muita gente defende justiça restaurativa, né? Mas muitas dessas pessoas por vezes não se dão conta que
elas incorporam uma visão de justiça restaurativa que pouco contribui para que o sistema penal, para que as bases do sistema penal sejam chacoalhadas, né? Para que as bases do sistema penal, ou a lógica na qual o sistema penal opera, seja quebrada, né? E aí a gente vê isso, né, lá na ponta, com consequências muito sérias, que são práticas restaurativas que servem para reforçar, né, o sistema punitivo, que não conseguem se descolar daquilo que a Daniela explicava, né, que é a racionalidade penal moderna, né? Então, justiça restaurativa, ela não é de antemão algo que está totalmente separado, apartado, né, de uma visão punitiva, de responsabilização, de uma visão que é tão própria, né, do sistema penal moderno. Então, esse é um cuidado fundamental que a gente tem que ter, né? Eu sempre digo, a pergunta que a gente deve fazer não é justiça restaurativa sim ou justiça restaurativa não, né? É outra, qual tipo de justiça restaurativa eu quero, né? Então, eu quero uma justiça restaurativa colaboracionista, uma justiça restaurativa que não impacte, né, que não enfrente esse modelo de responsabilização, ou eu quero uma justiça restaurativa que desafie, ou, para me referir aqui ao título do nosso encontro, né, uma justiça restaurativa impertinente. Eu quero uma justiça restaurativa que incomode. Tá? Então, bom, eu tenho também outras bases, né, porque, pelo mesmo motivo que eu estava dizendo antes, né, que a JR surge de práticas, e ela surge em vários lugares, né, ela não nasce num lugar e fica ali, ela se dissipa por vários países. É por esse motivo também que as influências da justiça restaurativa são várias. Então, a depender de onde ela tenha sido desenvolvida, ela vai ter sido mais ou menos influenciada por esses dois movimentos criminológicos que eu me referi, e também pode ter sido influenciada pelo comunitarismo, pelo liberalismo e pelo individualismo, né? Pelo movimento de vítimas e pela vitimologia, né, que é um ramo, digamos, acadêmico, né, que se debruça sobre a questão das vítimas, por tradições indígenas, pelo cristianismo, né? Então, se a gente vai pegar o modelo do Zer, por exemplo, a gente vai identificar que tem uma força bem grande, né? A matriz religiosa tem uma força bem grande naquilo que o Zer conta sobre justiça restaurativa, tanto que tem um capítulo do livro dele dedicado a isso, né? Mas isso quer dizer, então, que JR tem que ser necessariamente vinculada a alguma matriz religiosa? Não, né? Então, por conta também dessa trajetória, é que hoje é cada vez mais comum a justiça restaurativa ser vista como um movimento social, né? Por conta dela ter nascido das práticas, né? E do ponto de vista teórico, o desenvolvimento da justiça restaurativa é até incipiente se comparado com o acúmulo de práticas, né? Isso é bom, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, isso é problemático, né? Por quê? Porque como a gente tem muitas visões influenciando a justiça restaurativa, nós também temos muitas experiências que levam o nome de justiça restaurativa fazendo coisas muito diferentes uma das outras. Isso, para início de conversa, traz um complicador para quem vai fazer pesquisa em justiça restaurativa, né? Que é a dificuldade de olhar para uma experiência e dizer, tá, mas isso é ou não é justiça restaurativa? Eu, até um certo momento, eu procurava ler, né, os princípios, os valores da justiça restaurativa e olhar para a prática e dizer, bom, isso é ou não é JR? A partir desse arcabouço teórico. Passado um tempo, em função da minha trajetória de pesquisa na justiça restaurativa, eu comecei a fazer diferente. Se aquela experiência se diz justiça restaurativa, tudo bem, eu vou olhar para ela como uma experiência de justiça restaurativa. Mas aí eu vou poder pontuar. Essa é uma experiência de justiça restaurativa contra-hegemônica,
essa é uma experiência de justiça restaurativa crítica que desafia a estrutura do sistema punitivo, né? Ou ela é uma experiência que reforça, né? Então, é diferente a gente dizer que simplesmente aquilo que está sendo feito não é JR, do que dizer que é, mas que é um modelo de justiça restaurativa que eu não gostaria, né, que fosse disseminado, né? Justamente por ter essa matriz mais crítica em relação ao sistema penal, né? Bom, a abertura é tão grande da justiça restaurativa que tem um relatório que é de 2007 de práticas restaurativas, né, que foi feito na Inglaterra, que diz o seguinte: no fim das contas, justiça restaurativa significa coisas diferentes para pessoas diferentes, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu estou com o meu tempo super esgotado, mas eu queria deixar uma reflexão, né, em cima do que nós temos no Brasil como influências da justiça restaurativa, para a gente pensar se a nossa justiça restaurativa tem condições de se colocar como uma prática crítica em relação ao modelo punitivo, né? Então, a gente tem influência muito forte do que se chama de cultura de paz, né? A ideia de pacificação social está muito presente no discurso oficial da justiça restaurativa, e claro que a gente entende muito isso, né? Porque o Brasil tem uma experiência de violência muito grande, então não é de se estranhar que a justiça restaurativa se coloque, né, nesse lugar como uma alternativa pacificadora. Mas essa ideia também tem impactos, talvez a Michele possa falar um pouquinho disso depois. Comunicação não violenta é algo que está presente, né, na justiça restaurativa brasileira, e isso não está presente necessariamente em todos os outros lugares que usam a justiça restaurativa. Questões muito místicas, né, estão presentes na nossa justiça restaurativa por conta da prática que se utiliza majoritariamente no Brasil, né? Então não dá para negar que a gente tem todo um misticismo envolvendo o modelo dos círculos, né? Dos círculos, né, que são aí calcados numa formação específica, né? A gente não tem só uma formação de círculos, a gente tem mais pessoas, né, desenvolvendo metodologias de círculos. E perifericamente a gente tem o discurso, né, da reforma do modelo de administração de conflitos. E perifericamente, porque lá no início da JR no Brasil isso estava presente, e aos poucos isso vai se dissolvendo, né, vai desaparecendo, né? Então, a nossa realidade, daí para fechar, de práticas restaurativas que são baseadas num conhecimento restrito sobre o tema, porque a gente trabalha com poucos autores, né? A gente praticamente utiliza uma visão de justiça restaurativa, dentre tantas possíveis, né, para olhar para a nossa JR. Temos práticas restaurativas extremamente centradas nos ofensores, e isso é um grande problema, né? Isso me parece, assim, que o Ministério Público está num lugar privilegiado, né, para discutir essa questão e levantar a bandeira, né, da necessidade que temos de trazer as vítimas para dentro da justiça restaurativa, porque se o intuito é arranhar, né, incomodar essa visão punitivista preponderante, nós precisamos levar a justiça restaurativa, ou melhor, permitir que as vítimas participem da justiça restaurativa, porque essa sim é uma oportunidade de quebrar essa lógica punitiva que as vítimas estão inseridas, né? Sem elas a gente não consegue avançar. Então esse é um problema, né? E o outro problema também é o reduzido envolvimento da comunidade. Eu vou encerrar por aqui, eu acho que a gente consegue avançar em outras questões no debate. Peço desculpas por ter avançado aí no meu tempo. Obrigada mais uma vez pelo convite, Mônica e Daniela. Nós aqui agradecemos, Rafaela, com suas contribuições.
por destacar a importância da justiça restaurativa impertinente, contramajoritária ao discurso oficial da cultura da paz, da CNV, das questões místicas, que também nos incomodam e que acabam por contaminar e até criar algumas ideias pré-concebidas sobre justiça restaurativa, enquanto uma possibilidade de mudança e de transformação. Agora, eu convido a Michele dos Santos, que é uma doutoranda, está no meio das suas pesquisas bem intensas sobre justiça restaurativa e a questão de gênero, já a escutei algumas vezes tratando da violência doméstica, e que certamente nos trará a dimensão, também nos trará a dimensão do feminino para essa nossa discussão inicial. A palavra é sua, Michele. Bom, boa tarde a todas e todos, quase boa noite, né? Quero só, de pronto, agradecer o espaço, acho que é super interessante, né? Esse diálogo impertinente, mas tanto quanto pertinente, em um espaço, né, de atividade do Fórum Social Mundial, porque, bom, né, o que estamos falando aqui, se não de justiça e democracia. Então, agradeço imensamente a proposta e o desenvolvimento, né, desse encontro. Aproveito para cumprimentar as colegas, a Daniela, a Mônica, a Daniele e a Rafaela, né, que já falaram antes de mim, e trouxeram questões importantíssimas até para minha fala poder seguir a partir daqui. Fiquei muito feliz de ver a Mônica com o nosso roxinho, Criminologias Feministas no Brasil. Não tem um texto de justiça restaurativa ali, mas tudo que tem de escrito é muito provocador, né, para as nossas construções e os nossos encontros. Mas, bom, minha fala hoje, ela tem como objetivo trazer, tanto quanto brevemente, espero conseguir, o que eu considero estar hoje no centro da encruzilhada, né, onde os movimentos feministas vão encontrar a proposta da justiça restaurativa. Então, acho que desde a Constituição, né, das lutas pelos direitos das mulheres, pensar os processos de vitimização e os processos de criminalização a partir dos estudos criminológicos, críticos e feministas, nos trouxe essa possibilidade de enxergar, né, diante de múltiplas matrizes de opressão, como classe, gênero, raça, o que o sistema de justiça, né, e mais especificamente o sistema de justiça criminal, fundado meramente em um paradigma punitivo, pode reservar para as mulheres. E essa encruzilhada, né, onde a justiça restaurativa pode encontrar o feminismo, os feminismos, os movimentos feministas podem encontrar a justiça restaurativa, ela vem de encruzilhadas anteriores, né, onde os caminhos, eles também se desencontram, em certa medida, ou se encontram, né, legitimando determinados aspectos do que nós temos hoje construído dentro do sentido do que é justiça. E aí é onde a gente se acha também numa relação complexa entre o que deveria ser e o que é. Porque, bom, o que deveria ser no âmbito dos processos de vitimização das mulheres? A gente espera respostas violências, reconhecimento público, políticas públicas, sociais, debates de gênero que promovam transformações na sociedade. E não é à toa que, desde a década de 70, o movimento feminista brasileiro ele vem lutando para obter reformas políticas e jurídicas no tratamento dessas violências. Então, várias estratégias foram utilizadas, né, mirando o dever ser. Então, a gente tem aí a utilização, né, dessas estratégias por esses movimentos feministas, e a gente consegue ver muitos avanços dentro desse estabelecimento de políticas públicas específicas. A gente tem, bom, a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher, a sua incorporação como política pública, a alteração na interpretação doutrinária e jurisprudencial da tese da legítima defesa da honra, a revogação de inúmeros tipos penais discriminatórios, a modificação da redação do crime de estupro, a própria Lei Maria da Penha vem como uma grande conquista do movimento, tipificação do crime de feminicídio, enfim. Né, a gente tem uma super agenda aí, inclusive uma agenda pensando a criminalização de mulheres, o quanto se deve trazer para o âmbito também da execução penal, quando figuram ali mulheres autoras de crimes, a importância de se construir, desde as suas experiências, possibilidades
de punição, né, que pelo menos esteja atrelado dentro do que a gente conhece como direitos humanos. Então, a gente vê uma agenda que traz inúmeras discussões para o espaço público, politiza o espaço privado, onde o direito penal e as suas agências de controle e processamento de conflitos, eles vão se tornar, de fato, um campo de disputa, onde as experiências das mulheres, no campo do DVC, para onde se estava mirando, ela deveria informar doutrinas e práticas, né? Contudo, no mesmo passo, não demorou muito para esse sistema mostrar sua face mais perversa ao promover a intervenção nos nossos corpos, nas nossas vidas, né? Das mulheres vitimadas e não só, também das mulheres criminalizadas. Então, e a gente pode lembrar aqui, né? Vamos fazer isso, lembrar quais são as principais críticas para esse sistema. Incapacidade de resolução efetiva dos casos mais graves, poucas denúncias em relação a eles, condenações, né, relativamente benevolentes, revitimização da mulher que acessa ao sistema, falha na erradicação da violência, a dificuldade de operacionalizar o sistema penal, quando a mulher não se enquadra no estereótipo da vítima ideal, produzindo seletividade, má redistribuição de recursos e discursos, e para as mulheres criminalizadas também, né? A criminologia feminista, lá com a professora Soraya Mendes, já nos dizia e nos trouxe escancarado: o sistema é feito por homens, para homens, e utilizado para mulheres, é sobre mulheres, né? Onde essas especificidades não são atendidas, muitas vezes com condenações mais duras, né? A partir de discursos moralizantes, sexistas, racistas, além de o Estado desempenhar, né, todo um papel que comunica essas estruturas de matrizes de opressão. E aí, nesse cenário todo, a gente vai ver o enfrentamento às violências contra as mulheres, e eu digo todas as violências, não estou eu aqui recaindo apenas sobre a violência doméstica, mas todas as mulheres, inclusive nos processos de criminalização, um cenário onde a gente vê duas variáveis mais evidentes quando a gente pensa no enfrentamento. Um primeiro cenário, onde a estruturação de um sistema de pensamento, ela vai sustentar a legitimidade da lei penal e a funcionalidade do sistema de justiça penal tradicional. Então, esses campos, né, eles vão ser disputados e vão investir nele como um dispositivo, mesmo que um dispositivo precário, de tutela de direitos, sempre trazendo muito que o uso simbólico da lei penal é um atributo irrenunciável na luta dos direitos humanos, né? Só que aí a gente tem uma outra variável, que é a interpretação das realidades sociais através das matrizes de opressão, somada à construção dos debates de gênero a partir da criminologia crítica, onde é descartada a possibilidade positiva de atuação do sistema de justiça penal frente às violências contra as mulheres, indicando que emerge, né, e é emergente mesmo, outros caminhos de justiça. Então, frente a todas essas estratégias distintas, acho que a gente também chega num ponto, né, de onde a realidade social ela vai nos mostrar que o poder punitivo, ele demonstra com muita força a sua própria força, né, que muitas vezes é quase impermeável, que vem aí se constituindo mediante uma hegemonia discursiva, prática, institucional e cultural, pois não podemos deixar de falar da cultura, né? Contudo, ainda nesse cenário super complexo, né, com muitas faces, nessa encruzilhada também vai ter uma crise de legitimidade e da própria insurgência de movimentos antirracistas, feministas, de luta contra a violência policial, de luta contra o encarceramento, que são informados pela teoria do pensamento negro e pelos estudos decoloniais, e aí nós chegamos nessas esquinas, dessas discussões, onde o cruzamento ele vai ser inevitável. E quando a gente traz para o Brasil, o avanço da justiça restaurativa, ele também vai chegar para as mulheres. E aí ele chega especialmente para as mulheres vítimas de violência doméstica. Nos outros âmbitos, né, tem sido discutido, tem sido produzido materiais sobre, mas a gente sabe que a maior experiência do Brasil hoje, quando se trata dessa questão das violências, dos conflitos que envolvem mulheres, a justiça restaurativa ela vem se destacando no âmbito da violência doméstica, né? E a gente precisaria de mais um encontro inteiro, de um dia todo, para discutir essa aproximação, o que levou à construção de programas nesse âmbito. Mas hoje, como eu disse, eu quero me dedicar mais a pensar essas narrativas que são construídas desde a opção, né, lá na encruzilhada,
pelo encontro entre feminismos e justiça restaurativa ou pelo desencontro entre feminismos e justiça restaurativa. E daí, numa linha histórica, que aí ajuda a gente a compreender algumas narrativas, pensando no Brasil, a gente pode considerar um marco ali de construção mais efetiva para além do campo do pensamento, 2015, né? E aí vem do Rio Grande do Sul. O projeto de Justiça para o Século XXI, ele já estava se dedicando a difundir práticas de justiça restaurativa na violência doméstica. Já estava sendo pensado isso. Então, o objetivo ali era muito claro, consta nos relatórios, pacificar conflitos e violências. Depois, em 2016, a gente tem a resolução 225 do CNJ, o artigo 24, parágrafo 3º, que vai prever, então, né, que as coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar pudessem adotar, quando cabível, processos restaurativos. Mas o grande boom no Brasil mesmo, de a gente pensar se é possível esse encontro ou não, antes de a gente tomar uma posição, é em 2017 ali, né, o boom. Porque a gente tem, primeiramente, o lançamento da 3ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. Não sei se vocês lembram, mas a Carmen Lúcia tem uma fala muito impactante, né, naquela época, presidente do STF, do CNJ, ela traz uma fala um tanto quanto provocadora, porque traz uma outra percepção, traz uma proposta nova, né, que seria a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa na violência doméstica. Mas naquele mesmo momento, ela está invocando a cultura de paz, né? E que paz é essa? A gente tem que se perguntar sempre, né? É uma cultura de paz, e isso foi questionado, né, a partir da fala da Carmen Lúcia. É uma cultura de paz que a todo instante se presume pela ausência da guerra, e se a guerra não existe, nem essa própria paz vai existir, ou é uma paz que, na verdade, lida muito, né, através das teorias do consenso, na verdade, quer expandir o grande controle social a partir de um ideal de que, em algum momento, todos nós iremos compartilhar os mesmos valores e princípios de vida, mesmo diante de inúmeras diferenças sociais que são convertidas em desigualdades. Então, a gente começa a pensar, que paz que é essa, né? E a Carmen Lúcia traz ali na sua fala algo também muito impactante, que é a sugestão. Ao falar da aplicação da justiça restaurativa, ela faz uma sugestão de repente, trocar, né, o nome dos juizados de violência doméstica e familiar contra as mulheres por juizado pela paz em casa. Isso gera uma polêmica, de fato. Em sequência, a gente tem a 11ª jornada Lei Maria da Penha, já trazendo, né, a carga do discurso da Carmen Lúcia para um âmbito mais propositivo, de criar comitês de discussão, né, de magistrados, promotores, defensores e todas as pessoas atuantes nesse âmbito, agentes, né, de promoção do enfrentamento à violência contra a mulher, pudessem dialogar sobre justiça restaurativa e violência doméstica. Na sequência, a gente chega na audiência pública, né, que se tem ali promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, que foi de requerimento de autoria da deputada Érica Cocai, onde se coloca ali claramente violência doméstica e justiça restaurativa, um diálogo possível, e inúmeras representações, inclusive pessoas que atuaram, né, na construção da Lei Maria da Penha, vão dialogar sobre essa proposta. A gente também tem a Carta de Natal, que foi resultado do 9º Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica, também trazendo mais proposições, propondo mesmo que os juizados implementassem programas e projetos de justiça restaurativa, e, na sequência, todo o interesse do Conselho Nacional de Justiça pela matéria, né, inclusive com produção de pesquisas. Então, hoje a gente tem práticas de justiça restaurativa em violência doméstica em vários estados do país, municípios, né, tanto em formato de redes de prática restaurativa, como projetos em fase inicial, quanto projetos que são unidades jurisdicionais de referência, que já passaram dessa fase inicial, então já tem resultados mais concretos de aplicação de justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, inclusive aproximando, né, possibilitando um encontro entre vítima e ofensor, e esse encontro gerando, então, uma suspensão condicional da pena, que pode vir a extinguir essa pena ao final, mas caso não cumprido, pode fazer com que essa pena, então, vá para uma execução penal. Mas a gente tem alguns estados mais avançados, né? A gente tem algumas regiões, né, mais avançadas, Amapá, Pará, Rio Grande do Sul, que tem 3 unidades jurisdicionais de referência, mas, então, esse é o momento onde a gente vai se deparar com essas percepções diversas, né? E aí,
primeiro ponto, principais críticas, o desencontro. O feminismo não vai querer andar de mãos dadas, os movimentos feministas não vão querer andar de mãos dadas com a justiça restaurativa. E aí, por quê? Bom, 2017, né, qual é o contexto? Impeachment da Dilma Rousseff, em agosto de 2016, novas alianças governamentais, novos protagonismos políticos e desmontes de direitos sociais, muitas discussões, né, no âmbito político sobre gênero e sobre como dialogar, né, sobre gênero em muitos outros campos da sociedade, toda a polêmica que está envolvida ali naquele ano, mas entre os principais riscos dentro desse contexto, então tem um movimento que diz claramente, nós vamos optar pelo desencontro nessa encruzilhada, porque a união entre justiça restaurativa e violência doméstica, naquele momento, poderia estar inserida na disputa religiosa, né, onde se proliferava inúmeros grupos que pretendiam neutralizar a violência em prol da unidade familiar, que é um histórico do patriarcado brasileiro. Então, quem garantia e quem garante que a justiça restaurativa não está a serviço de voltar toda essa dinâmica de publicização da violência para o espaço privado, onde ninguém, né, mete a colher. Então, temos essa primeira argumentação. Depois a gente tem o pensamento de uma justiça restaurativa que seria ineficiente, né, nesses casos, porque o Brasil já tem na sua característica uma má condução dos juizados e varas, né, especializadas, mal tem delegacia especializada em todos os estados, mal tem juizados. Então, bom, como que a gente avança para uma outra etapa? Né? A implementação de um novo modelo de justiça poderia estar, inclusive, tomando mais protagonismo, porque aquele também era um cenário de cortes orçamentários nas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Outro argumento que se traz é que, diante do histórico de violência contra as mulheres, essas práticas, né, e aí se lê, às vezes, de uma forma muito simplista, mas, enfim, práticas de mediação, de conciliação, elas seriam lidas como um modelo reprodutor da violência. Então, sim, tem o ideal de que nós só venceremos a violência contra a mulher mediante a sanção que é típica do direito penal. Então, a gente tem uma percepção generalizada de que a justiça restaurativa ela tem surgido para desafogar o judiciário e, por isso, existiria um risco, né, de seletividade relacionada tanto à persecução penal quanto à revitimização das mulheres que sofrem todos os tipos de violência. E aí tem mais um outro ponto, que seria essa preocupação acerca da implementação de um modelo de justiça, que seria essa justiça restaurativa, de forma unilateral pelo Poder Judiciário, sem uma discussão com os movimentos de mulheres e outros profissionais especializados. E aí isso vem muito atrelado à própria fala da Carmen Lúcia, né, a polêmica da mudança do nome dos juizados, porque toda essa dinâmica de luta, os direitos que foram conquistados, eles estão muito envoltos no campo da busca, né, dos movimentos feministas, por igualdade, equidade, liberdade, proteção, uma vida livre de violência. Então, se afirmou, né, que a compreensão do CNJ ou de qualquer outro espaço institucional não pode ser à parte, né, marginalizando a voz das usuárias e a voz dos movimentos que tanto lutaram para construir algo de diferente. Mas, então, a gente tem um desencontro, né, que é esquematizado aí em 3 aspectos fundamentais, dentro dessas preocupações. Então, a gente tem esse aspecto geral e normativo, os casos de violência doméstica, eles exigem uma intensa declaração pública sobre a sua inaceitabilidade, né, e não pode ficar ali só no âmbito privado. Então, precisamos pensar, né, de que forma essa justiça restaurativa poderia contribuir, de fato, mas aqui está sendo colocado que ela não poderia contribuir nesse desencontro. O próprio aspecto, né, da estrutura interna do procedimento dessas práticas, com desequilíbrio de poder, banalização da violência, de que forma que essas práticas estão sendo utilizadas, que é onde entra o terceiro aspecto, que é da qualidade dessas práticas. Então, como elas estão sendo, né, desenvolvidas a serviço de quê e para quê. Mas, de outro lado, então, para encaminhar para o meu final, dessa grande encruzilhada, esse movimento, quando ele chega no centro desse encontro, ele encontra uma justiça que tem muitas promessas. E que talvez seja o caso de, então, ao ir embora, né, no encontro dessas esquinas, se tomar um caminho comum,
que é uma justiça restaurativa que está mais atenta, né? Um modelo de justiça que está mais atento, que é mais comprometido com a participação dos sujeitos históricos, na construção de outros sentidos de justiça, que coloque o corpo e a vida das mulheres no centro da produção de saber e dessas práticas reparadoras, dignificantes, né? Porque se a gente vê um abismo entre o direito e a justiça, a gente pode ter como horizonte uma justiça que não apenas comunica o direito, mas principalmente comunica a importância da vida e das experiências das pessoas, inclusive das mulheres, primordialmente dessas mulheres vítimas. E talvez aí no centro dessa encruzilhada, o caminho escolhido ele pode ser o mesmo, né? Pelo menos em um tom de aproximação ou fortalecimento de pautas em comum. Mas então a gente vai ter ali como motivos desse encontro uma justiça que tira essa vítima, né, de um conceito minimamente individualizado, mas traz para um conceito mais amplo. Então, a gente tem tanto uma vítima individualizada quanto um conceito mais amplo, e onde o procedimento dialogado e a participação dos sujeitos é só uma potencialidade, porque a maior potencialidade está, de fato, não só apenas a distinção desse modelo, mas a partir desse modelo, poder existir a possibilidade de compreensão da raiz do problema, que leva a outras dimensões, a outros marcadores sociais da diferença, pois sabemos bem que as violências contra as mulheres não estão só localizadas em relações interpessoais, né? Elas também estão localizadas nas múltiplas relações de poder, nas hierarquias, né? na forma de subjugação e subalternização dos nossos corpos, das nossas vidas. No outro momento, a gente chega também no reconhecimento, né? O reconhecimento é um forte argumento. A poder ter esse reconhecimento público da violência dentro de uma justiça que promove uma outra dinâmica é uma possibilidade de agir em justiça, de ter as respostas sobre as motivações, uma oportunidade de um espaço para comunicar seu sofrimento, né? Do frente a frente com o agressor, ser a negativa de que o encontro tem que ser com a lei, e a possibilidade também desse ofensor, desse agressor, poder receber e entender, né, esse ressentimento dessa vítima e poder oferecer uma reparação. Então, receber um bom tratamento e vivenciar corporalmente a valorização por esse modelo de justiça tem imprimido nessas mulheres novos registros, né, nessas mulheres vítimas, nas suas memórias, criado novas disposições internas, assim como demonstra as experiências da Guatemala, República Democrática do Congo, Colômbia, El Salvador, Áustria, que tem programas que desenvolvem práticas com mulheres vítimas. Inclusive, tem elas na frente da sua possibilidade de construção, principalmente quando se dá o encontro da justiça restaurativa com a justiça de transição. Então, resulta muito desses processos todos a substituição da desvalorização, que é muito inscrita na vida das mulheres pela violência, e isso, né, se configura um espaço onde possa ter uma negação dessas relações violentas e danosas. Então, o poder da fala e da escuta, né, a metodologia do despertar de consciências, a possibilidade da reparação através de uma possibilidade também de conscientização desse ofensor, poder comunicar, poder restaurar, reconstruir, né, reparação mesmo, a reparação é uma promessa da justiça restaurativa, se situa no prolongamento desse reconhecimento. Então, pensar na reparação material, emocional, simbólica, tudo isso está dentro dos argumentos, né, e vai figurar ali também o direito à memória histórica, porque dentro dessas estratégias de reparação e justiça, a memória histórica, ela surge, porque a gente está tendo ali comunicações, participações ativas, né? Essa possibilidade de não precisar estar dentro de um sistema que legitima a autoridade ou a lei patriarcal, mas poder estar em outro modelo de justiça que a sua fala também produza memória, né? E que essa memória possa, de alguma forma, ser um momento de superação de traumas e ressentimentos. E aí a gente pensa na paz muito mais como território do que uma cultura, né? Territórios de paz, de dignidade, de liberdade e de bem-estar. Então, a gente tem aí uma justiça que promete traçar estratégias sociais e políticas a longo prazo e com a encruzilhada posta, né? E aí finalizando, que também já passei do meu tempo, a gente tem movimentos que vão optar pelo desencontro e temos movimentos que vão optar pelo encontro, pois muitos são
os argumentos, né, que sustentam tais opções. E não são todas essas opções, as opções, no geral, elas não são o maior problema, porque muitos dos argumentos, eles são muito relevantes. Porque, de fato, resta para a gente fazer escolhas e tomar posição, mas devemos sempre estar muito preocupadas e preocupados com a construção e desenvolvimento da justiça restaurativa, porque é a partir dessa construção, desse desenvolvimento, dentro dos nossos municípios, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, que vai ficar mais claro qual é essa posição, né? Mas acho que sempre com a participação dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais, principalmente o movimento de mulheres, não podem estar à parte das construções de modelos de justiça para as mulheres, porque isso seria, de fato, virar as costas para todas as lutas que foram traçadas até aqui. Mas, então, eu coloco apenas algumas pequenas questões em linhas do que a gente poderia considerar para tomar essas decisões, né? Inclusive, o movimento feminista, quando encontra a justiça restaurativa lá na encruzilhada. Eu acho que é muito importante a gente dar atenção aos pensamentos que surgem dessas práticas políticas coletivas, nas quais muitas de nós participamos e se relacionam, né? Eu, particularmente, não estou falando só do lugar da academia, mas também estou falando do lugar de militante feminista. Então, nós também temos nossas práticas que comunicam, né, e que estão atreladas a esses feminismos críticos e práticas contra-hegemônicas. Acho que também vale muito a pena definir de uma vez por todas que não dá para pensar mulheres considerando apenas o problema de gênero. Nós precisamos, sim, pensar as experiências que são afetadas pelo racismo, pelo classismo, pela heterossexualidade e pela geopolítica. E talvez isso nos ajude a compreender melhor os sistemas de justiça e quais vão ser as nossas opções. E também nos colocar contra o sistema de gênero colonial, que afeta muito as nossas interpretações, né? As nossas teorizações, nossas investigações, as metodologias, né? As nossas aplicações de práticas. Então, precisamos levar em conta mais práticas políticas, né, do feminismo, inclusive das produções de saber. E, por fim, eu acho, como diz Lélia Gonzalez, é profundamente importante levarmos em conta a proposta de um feminismo decolonial. Né? Acho que hoje o feminismo decolonial, o feminismo que é informado pelas teorias e práticas do movimento negro, tem uma proximidade maior com a justiça restaurativa, porque esse feminismo decolonial, ele informa, né, ou serve de base epistêmica para a construção de um outro modelo de justiça que atua intervindo nessa questão criminal, porque é realmente urgente a gente entender a subordinação das mulheres a partir das suas próprias experiências, que são experiências situadas, né, e de que forma se reproduz o racismo, o classismo, o heterossexismo nas teorias e práticas políticas que nós queremos enfrentar. Então, essa é a minha contribuição. Agradeço imensamente por terem me ouvido. Espero que, juntando aí todas as nossas falas, promova um bom debate, uma boa reflexão. Excelentes colocações, Michele. Muito importante você conseguir vislumbrar não só desencontros entre justiça restaurativa e feminismos, mas também encontros possíveis e que precisam ser mais explorados, que nós precisamos efetivamente criar uma reflexão sobre essas possibilidades. Sem dúvida nenhuma, e eu vejo aqui pelos comentários dos nossos assistentes, não sei se são assistentes, aqueles que participam desse nosso diálogo, que você semeou muitas reflexões e, sem dúvida, teremos outras oportunidades para aprofundar aqui. As perguntas vieram, né? Então, nós temos ainda 30 minutos, eu vou passar em forma de bloco, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo de cada uma das nossas painelistas. A primeira pergunta, eu vou passar para Danielé, espero que responda, Dani, em 5, 6 minutos, para possibilitar que as demais também possam responder as perguntas dirigidas a elas. E a pergunta é de Fabiano da Silva França, que é formador em Justiça Restaurativa para a Rede de Proteção, e pergunta: qual é o maior desafio para a divulgação da justiça restaurativa na rede socioassistencial? E como você sugere que esse movimento seja reverberado em espaços de convivência que hoje necessitam receber essa nova forma de fazer justiça para além do Poder Judiciário? Vamos lá. Fabiano, obrigada pela pergunta e obrigada por essa reflexão, né, por trazer isso à luz.
à tona. Bom, eu acho que o desafio é o mesmo, ou assim, os desafios que nós enfrentamos são os desafios de trazer a JR para todas as redes. O primeiro desafio, para mim, é a falta de reflexão sobre o que está posto. Então, como lá no início eu falava sobre paradigma, ele costuma estar no nível 0 da nossa consciência. Então, se nós não trouxermos intencionalmente esses questionamentos, é difícil nós enxergarmos que o que está posto por si só não está servindo. Então, eu acho que o primeiro desafio é realmente questionar, né? Será que a rede socioassistencial está fazendo o seu trabalho hoje como da maneira mais eficaz possível? Está atendendo de maneira satisfatória o maior número de pessoas necessitadas dessa socioassistência? Então, acho que o primeiro desafio é como questionar. Devemos questionar em todos os espaços. Segundo, mostrar, ao questionar, saber enxergar que o que está ali não está servindo por si só. Então, eu acho que esse é um desafio que existe em qualquer rede. O terceiro, que para mim é muito forte, é mostrar que a justiça não é sinônimo de poder judiciário ou poder judicial. Ela é valor humano. E como valor humano, ela deve ser buscada em todos os espaços. Então, a descentralização, na minha opinião, ela é elemento fundante, estruturante da forma de pensar da justiça restaurativa. Eu bato palmas à iniciativa do CNJ no Brasil, porque eu acho que foi um grande puxador desse movimento e desse trem, como boa mineira de coração. Mas eu não acho que isso é exclusivo do Poder Judiciário. Então, é necessário nós descentralizarmos e é necessário descentralizarmos em todas as redes. Como trazer isso para os diversos espaços de convivência? Através das práticas. E aí, sim, tendo facilitadores competentes nas diversas redes, para que cada vez mais nós possamos colocar em práticas restaurativas conflitivas e não conflitivas, criando espaços de escuta. Na rede socioassistencial, por exemplo, me parece que nós temos uma grande necessidade de escuta das pessoas que são vítimas de violências diversas e de privações diversas. E enquanto nós não escutarmos, talvez nós não identifiquemos as reais necessidades, né? Enfim, as pessoas com necessidades não atendidas podem usar estratégias de violência para atender a essas necessidades. Então, é necessário nós trazermos, sim, práticas para dentro dos espaços também da rede socioassistencial, seja para prevenir violência, seja para atender pessoas vítimas de violência, sem necessariamente ter que excluir essa pessoa do acesso ao judiciário. Na minha opinião, práticas restaurativas não excluem processos judiciais e podem se aplicar complementarmente, como, aliás, eu creio deva acontecer em casos de violência doméstica. Mas, enfim, eu não tenho resposta pronta, não tenho verdades na manga, essa é uma pergunta muito complexa, mas é um pouco da contribuição que eu trago para essa dúvida sua, que em mim persiste também. Eu acho que é um refletir constante e contínuo sobre isso. Ótimo, Daniele, grandes reflexões, até porque no lugar de fala que estamos, como Ministério Público, nós atendemos também as vítimas e as suas múltiplas vulnerabilidades. Então, nós não podemos deixar de atendê-las em todas as suas necessidades, e a justiça restaurativa, como uma proposta de intervenção, ela sempre é aplicável em todas as áreas, né, que o Ministério Público é chamado a intervir. Agora, a pergunta é para a Rafaela, é do André Peregnik, que pergunta: como fazer a justiça restaurativa no judiciário, reduzindo os danos decorrentes da inafastável colonização que esse poder sempre exerce sobre as práticas? E qual é a sua opinião sobre colocar a justiça restaurativa nos limites da lei?
Bom, agradeço ao André, querido amigo do Rio de Janeiro, magistrado. É sempre bom dialogar com o André. A gente aprende sempre muito com ele. E fizeste duas questões bem difíceis, né, André? Bom, em relação à primeira questão, né, como evitar a cooptação, que a gente poderia chamar assim, me parece que esse é o grande desafio da justiça restaurativa no Brasil, né, porque a gente tem essa formatação que é muito própria da justiça restaurativa brasileira, que é de uma justiça restaurativa que foi concebida, que foi pensada, moldada, instituída, institucionalizada, tudo pelo Poder Judiciário, né? Então, isso é algo muito particular nosso. Quando a gente olha para experiências comparadas, a gente não encontra outra experiência com tamanho protagonismo do poder de justiça na elaboração de um modelo de justiça restaurativa, né? E eu costumo lidar com isso como um dado, né? Eu não vejo isso como um problema, né? Claro que este dado pode nos trazer problemas, né? Porque todo fato tem algumas consequências, mas me parece que isso é posto, né? E isso faz parte da nossa justiça restaurativa e a gente precisa encontrar meios de lidar com isso. Temos alguns caminhos possíveis, né? Tem várias coisas que a gente precisa fazer, né? Primeiro é abrir um pouco a justiça restaurativa a esses outros atores e agentes que estão trabalhando com justiça restaurativa, né? Então, assim como a Michele falava da necessidade de incluir os movimentos sociais, fundamentalmente os movimentos feministas, né, e também antirracistas, enfim, na discussão da justiça restaurativa, nós precisamos que as outras instituições também se tornem protagonistas da justiça restaurativa, né? Porque não podemos simplesmente dizer que, bom, é culpa do judiciário que quer resolver tudo. Alguém tinha que fazer alguma coisa, né? Então a gente não pode dizer que seria melhor que não tivesse sido feito nada, né? A própria resolução 225, ela foi uma tentativa de quebrar com a inércia legislativa. Daí já vinculo também a tua outra pergunta, né? Nós temos um projeto de lei tramitando desde 2007 sobre justiça restaurativa. Ele é muito ruim, sempre disse isso, escrevi isso, continuo dizendo, é muito ruim. Mas o fato é que isso nunca saiu do papel, nem este projeto, nem outros, né? Então, num certo momento, o Poder Judiciário, por meio de alguns agentes ali importantes, considerou, né, que seria um caminho regular a justiça restaurativa minimamente por meio de uma resolução. Né? Então, era o que estava ao alcance das pessoas envolvidas com isso para ser feito naquele momento. Assim como o Ministério Público já tem a sua normativa interna que fala da justiça restaurativa. Né? Quer dizer, essas instituições estão aí se mobilizando para contornar esse estágio de letargia. E também, talvez, né, para prevenir um desastre, porque eu considero importante nós termos uma lei que trate sobre justiça restaurativa, né, pelo simples motivo de que o nosso sistema jurídico é legalista, é hierárquico, é formalista. Né? Então, nós nunca conseguiremos colocar a justiça restaurativa em discussão nos espaços importantes se ela não estiver na lei. Né? É só nós olharmos para a experiência da mediação. A mediação foi periférica até o momento em que ela se tornou lei, em que entrou para o Código de Processo Civil. Né? Com a justiça restaurativa, nós já estamos observando o mesmo processo. A partir da resolução 225 e de todo o impulso dado pelo CNJ, pela meta 8 lá de 2016, né, os tribunais começaram a buscar informações sobre justiça restaurativa. Né?
Talvez isso explique porque os tribunais estão na frente, né, em relação à academia, porque as faculdades de direito recentemente estão introduzindo mediação de conflito, né, nos seus currículos em função das novas DCNs. Mas justiça restaurativa não está lá, porque ela não existe. Se ela não está na lei, ela não existe, né? Nós somos um país de códigos. Então, pelo mesmo fato que eu considero que a gente não pode simplesmente dizer que a JR no Brasil só vai funcionar se ela sair do judiciário, né? Eu também considero importante nós olharmos para essa característica do nosso sistema jurídico, e isso o Daniel Achuti fez muito bem na tese dele, né? E assumirmos essa característica. Claro que nós queremos mudar algumas coisas da nossa cultura jurídica, é evidente, né? Nós não somos conformistas, mas ao assumir essa característica, me parece que é possível nós entrarmos no jogo, né? Então, claro que é um risco a questão da lei sobre justiça restaurativa, porque pode vir algo desastroso, mas daí estão aí as lutas sociais, as instituições para botar o pé na porta do Congresso e debater isso, né? Nós temos instrumentos jurídicos constitucionais que nos permitem travar esse debate, né, dentro do Congresso. Então, acho que nós precisamos utilizar esses espaços e fazer isso, como já fizemos, né, como já fizemos numa comissão que foi montada dentro do projeto de reforma do CPP pelo deputado Paulo Teixeira, em 2016, se não me engano, 2017, em que se debateu, né, numa proposta de inserção da justiça restaurativa no novo CPP. Esse projeto, inclusive, esse debate do qual eu participei e muitos outros aí envolvidos com a temática participaram, gerou uma estrutura interessante, né, de proposta de inserção. Todos estávamos cientes de que não era ali o melhor espaço, nós queríamos que isso fosse feito no Código Penal, mas não era possível, né? E, inclusive, esse trabalho que foi feito no âmbito dessa comissão de especialistas acabou virando um projeto de lei autônomo. Então, hoje a gente tem, se vocês fizerem uma simples busca, né, no banco de dados lá do Congresso, vão localizar inúmeros projetos de lei sobre justiça restaurativa, né? E isso quer dizer que o interesse por esse tema vem crescendo, né? Então, eu acho que a questão da regulamentação legal da JR vai chegar esse momento, né? A nossa tarefa é participar o quanto for possível, incomodar sempre que possível, para a gente lutar por uma justiça restaurativa que seja efetivamente, né, democrática. E a questão, então, só para voltar no ponto anterior, como que a gente faz para resistir, né, à cooptação? Não é fácil, mas nós temos alguns caminhos, olhando para as experiências internacionais que são bem-sucedidas, né, por mais que a gente não vá copiar as experiências internacionais. Nós precisamos, sim, dar independência mínima para os programas de justiça restaurativa. Não pode ser o juiz aquele a tomar a decisão sobre a pertinência do envio de determinado caso para um programa de justiça restaurativa. Quem tem aptidão técnica para tomar essa decisão é o facilitador, né? É ele que está treinado para identificar se há possibilidade de lidar com aquele caso. Mas isso significa esvaziar a autonomia das partes? Não. Isso significa reconhecer que os programas têm limites, né? Então, da mesma forma que nós defendemos que a decisão tem que estar com as partes, se querem ou não participar, porque a ideia da JR ser voluntária é uma ideia central, né? Nós também precisamos ter programas que sejam responsáveis. Então, se o programa está iniciando, ele não pode dizer que ele é capaz de lidar com casos de violência sexual. Não, pode mandar, a gente faz um círculo de construção de paz e isso vai se resolver, todo mundo se abraça. Não, isso é absolutamente não desejado, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas, se nós temos formadores que estão bem formados, né, como a Daniele falou, né, estão bem capacitados, são eles que podem auxiliar, daí sim,
a estrutura do Poder Judiciário, né, a definir, bom, quais casos podem, em determinado momento, ser encaminhados ou não para um programa de justiça restaurativa, né. Então, dar autonomia aos programas, para mim, é fundamental. E, ao mesmo tempo, né, nós também temos uma questão bem complicada que envolve a vontade de protagonismo desses agentes jurídicos, né? Então, o juiz, ele quer tomar decisão, o Ministério Público é o dono da ação penal e também quer dar a sua opinião, né? Até o delegado, ele quer opinar se pode ou não fazer justiça restaurativa. Então, todo mundo, os profissionais lá que o Nils Christie criticava no seu artigo lá da década de 70, eles têm essa tendência, nós também, inclusive advogados, querem participar da prática, né? Eles têm essa tendência de assumir o protagonismo nesse espaço. Então, nós precisamos achar formas de frear esses nossos impulsos, né? E isso a gente consegue construir. Nós conseguimos construir, inclusive, no âmbito de regulamentações feitas pelo CNJ. Né? Então, não é o caso de nós colocarmos a nossa JR no lixo, muito pelo contrário, né? Mas sim de começarmos a incrementar o debate para encontrarmos formas de retirarmos um pouco do protagonismo desses agentes, né? Que são aí próprios do âmbito jurídico, e deixar que as pessoas, elas mesmas, conduzam, né, a situação. Acho que é isso. Muito obrigada, Rafaela. Bastante ampla a sua resposta e profunda. Isso demonstra que temos muito mesmo a conversar e a dialogar nesse nosso espaço conquistado, né? E agora, Michele, a pergunta vai para você, se é possível, a Lorena Fabene que faz, e se é possível a justiça restaurativa ter eficácia na lógica do sistema de justiça. Eu peço que você seja breve, nosso tempo já está estourado, para a gente poder depois concluir. Bom, eu acredito que sim, acho que é possível a justiça restaurativa, seus métodos, metodologias, enfim, terem potencialidades no âmbito do sistema de justiça. Eu vou puxar um pouquinho para o âmbito da minha pesquisa, que foi uma pesquisa realizada em juizados de violência doméstica, que tinham programas de justiça restaurativa em desenvolvimento, inclusive considerados unidades jurisdicionais de referência, e apesar de muitas problemáticas, também se tem algumas potencialidades. Entre elas, um bom desenvolvimento de apoio às vítimas, que isso é considerado, de alguma forma, uma prática potencialmente restaurativa, né, que traz aí, comunica outras possibilidades de justiça. Então, ali verifiquei, né, o quão o programa oferecia diversidades e multiplicidades de encontro, né, dessas mulheres com serviços de apoio e de reparação, enfim, e de restabelecimento da sua própria vida individual. Outros programas também têm desafiado o paradigma punitivo, no sentido de tentar buscar possibilidades nas brechas da lei, para que essas possibilidades de aplicação, né, nesses casos, além de ser potentes para as partes, também pudesse trazer um bom resultado, né, para o próprio juizado, de não oferecer apenas práticas punitivas, mas um resultado satisfatório, e diminuindo, né, um pouco esse abismo entre o direito e a justiça. Então, bom, são muitas práticas, também tem muitas perversidades no meio disso, tem uma justiça restaurativa mal compreendida e mal aplicada, mas acho que a potencialidade é clara. Infelizmente, a gente não tem tempo, mas então eu vou deixar aí a dica do que eu tenho escrito, né? Acho que a minha dissertação de mestrado, tão breve, será publicada como livro. Então, se quiserem acompanhar aí nas redes, enfim, essas movimentações, acredito que terá um material modestamente rico para a gente dialogar, né, sobre algumas dessas experiências. Bom, agradecemos muitíssimo tanto a participação das nossas panelistas com ideias novas, brilhantes, quanto a participação intensa também daqueles que nos assistem, e espero que venham daqueles que venham nos assistir também, porque a nossa proposta é continuarmos nesses diálogos
impertinentes ou pertinentes, né, para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, que é a proposta do nosso Fórum Social Mundial. Passo a palavra agora à nossa presidenta, Daniela Campos. Bom, eu queria muito agradecer a nossa mediadora, Mônica Louise, a nossa queridíssima Daniele Arlê, promotora de justiça de Minas Gerais, que vem sendo uma grande liderança nas reflexões internas do Ministério Público sobre a justiça restaurativa, e ainda mais as duas integrantes da escola Justiça Restaurativa Crítica, que vocês também podem seguir aí no YouTube, e também vai estar disponível a nossa fala lá no canal deles. Queria agradecer muito a Rafaela Palamola e a Michelle Incari. Tenho certeza que abrimos aqui uma série de assuntos que temos em comum e podemos conversar e aprofundar nossas reflexões, mas, sem dúvida nenhuma, foram 2 horas de muito conhecimento, de muitas reflexões, e os comentários no chat do canal do Instituto mostram que todos adoraram, todos elogiaram, então quero muito agradecer a essas 4 mulheres maravilhosas que abrilhantaram o nosso final de tarde, e tenho certeza absoluta que o Instituto Estudos MP cumpriu a sua missão nesse primeiro evento do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, de apresentar essa justiça restaurativa crítica e reflexiva como um fator muito importante para a discussão do nosso sistema de justiça. Inclusive, como dito pela painelista Rafaela, nós sequer ainda temos essa discussão nos ensinos de direito, né? Então, isso mostra como nós temos aí muito a fazer e muito a refletir, mas que, sem dúvida nenhuma, é um caminho muito importante aí para a justiça, principalmente do Brasil no século XXI. Muito obrigado, e lembrando que nós teremos aí outro evento do Instituto Estudos MP, na quinta-feira, às 19 horas, nesse mesmo canal, com a atividade Direito, Experiência, Estudo de Caso e Teoria Crítica dos Direitos Humanos. Então, já, se quiserem, tem já o link aí, já pode colocar o lembrete, e quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não ligou o sininho, peço que o façam, isso é importante para que você também consiga ficar sabendo das próximas atividades do Instituto Estudos MP, e agradeço a participação de todos, de todas e de todos até agora. Muito obrigada.